Bom dia a todos. Vamos começar em 3 minutos. Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes nesse webinar para pesquisadores doutores e instituições brasileiras sobre duas chamadas de grande importância. A chamada das ações Marie Skłodowska-Curie para bolsas individuais, IF, e a chamada do CNPq e do CONFAP para intercâmbios científicos na Europa com os melhores pesquisadores que recebem fomento do Conselho Europeu de Pesquisa, o ERC. A chamada IF é lançada pela Comissão Europeia no âmbito do seu Programa de Fomento da Pesquisa e Inovação, o Horizonte 2020. Seleciona pesquisadores individuais em todas as áreas do conhecimento que queiram desenvolver projetos de pesquisa e de formação na Europa durante até 2 anos. A chamada possibilita ainda a vinda ao Brasil de pesquisadores hoje sediados na Europa para estadias de até 2 anos integralmente financiadas pela Comissão Europeia. A chamada é aberta até 11 de setembro de 2019. A chamada CONFAP-CNPq seleciona pesquisadores doutores ativos no Brasil para estadias curtas junto aos pesquisadores financiados pelo ERC, na Europa. O webinar terá duração de 1 hora. Ele é organizado por Euraxis Brasil, pelo projeto europeu Enrich Brasil e o Conselho das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o CONFAP. Vamos proceder da seguinte maneira. Vamos começar com uma apresentação do projeto Enrich Brasil pela Elisa Nátola, do CONFAP, que é membro do projeto europeu. A seguir, Elisa Nátola, ainda do CONFAP, que é ponto focal das ações Marie Skłodowska-Curie no Brasil, apresentará a chamada AF. Ela também apresentará a chamada do CNPq e do CONFAP. Dando prosseguimento, eu, Charlotte Gravitz, que representa a Euraxis no Brasil e na América Latina e Caribe, apresentarei essa iniciativa da Comissão Europeia, mostrando como podemos ajudá-los com seus projetos de mobilidade, no âmbito dessas duas chamadas e além. Para terminar, responderemos às suas perguntas, que deverão ser enviadas por escrito na parte perguntas a aba Perguntas do GoToWebinar. Pedimos então para vocês esperarem esse momento para fazer as suas perguntas. Muito obrigado pela
Atenção, passo a palavra para a Elisa. Bom dia, como Charlotte já me introduziu, eu sou Elisa Nátola. Sou Elisa Nátola, do Conselho Estadual de Amparo à Pesquisa, que é o CONFAP, que representa e reúne as fundações estaduais de amparo à pesquisa no Brasil e que participa em diversas atividades de cooperação junto com a União Europeia. Por iniciar, eu gostaria de apresentar o projeto Enrich, que é uma iniciativa apoiada pela Comissão Europeia, onde o CONFAP é integrante do consórcio de execução. Enrich é uma rede global que junta vários centros de apoio à pesquisa, inovação e tecnologia em diversas áreas do planeta, todos se conectando com a União Europeia para fomentar a cooperação e a excelência em pesquisa e inovação. Atualmente existem 3 centros que se comunicam entre si e são um localizado no Brasil, outro nos Estados Unidos e outro na China. Essa rede de parceiros no Brasil envolve uma pluralidade de instituições balanceando a representatividade de diversos setores, abrangendo de companhias privadas para universidades, para agências de fomento, organizações de pesquisa e inovação e entidades sem finalidade de lucro, formando um consórcio balanceado e diversificado. E o projeto começou como SEBRABIC, que é o nome do projeto aprovado pela União Europeia, e se tornou em uma entidade homogênea com os outros centros, chamada de Enrich, que é o European Network of Research and Innovation Centers and Hubs, e essa aqui eu vou apresentar agora especificamente as atividades desenvolvidas no Brasil. Essa rede tem a ambição, a finalidade de virar um hub, um centro de focal de contato para ciência, tecnologia e inovação, tanto no Brasil quanto na União Europeia, tentando conectar os atores mais relevantes e ativos nesse contexto. Então, a missão é de facilitar exatamente a cooperação em pesquisa e tecnologia e empreendedorismo, enquanto o foco de inovação é principal nessa iniciativa, proporcionando um empoderamento e uma capacitação dos atores de inovação em todas a cadeia de inovação. A finalidade mais a longo prazo, para 2021, quando o projeto da União Europeia terminará seu apoio, é de virar um centro autônomo, e sempre com a mesma finalidade de ser um hub principal, um ponto focal para fomentar esse tipo de cooperação bilateral. Em termos de objetivos mais específicos, a promoção da excelência na pesquisa e inovação é fundamental, assim como que o centro se vire sustentável e continue ao longo do tempo. E se proporciona, por meio do projeto, criar situações que sejam de ganho mútuo, win-win, tanto para atores brasileiros quanto para europeus, sempre no âmbito da ciência, tecnologia e inovação. Portanto, se desenvolvem diferentes atividades para conectar pesquisadores e empreendedores, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado europeu. Isso por meio de serviços oferecidos pelo centro e pela ações que visam a integrar iniciativas, projetos e redes, tanto existentes quanto fomentadas pelas próprias atividades desenvolvidas nesse contexto. Em termos de serviços, temos vários serviços a oferecer. Serviços que vão dar informação, então, guidelines, orientações, estudos,
atividades mais de orientar e informar sobre as oportunidades de cooperação. Uma outra oportunidade para poder realmente virar uma rede mais conectada é de organizar atividades para fomentar essas conexões entre atores brasileiros e europeus, através de atividades como encontros de negócio, eventos de matchmaking, workshops, visitas específicas, e também proporcionar informações sobre financiamento, que é fundamental para a viabilidade da cooperação. Então, atividades para busca de parceiros, busca de oportunidades, capacitação sobre como poder desenvolver projetos para poder ter acesso a maiores oportunidades, para poder acessar o fomento tanto brasileiro quanto europeu. E, de uma forma mais operacional, tem outras iniciativas que se chamam de soft landing, oferecendo atividades que possam proporcionar um treinamento para a gestão da inovação e transferência de tecnologia. E, por fim, ações de visibilidade. Então, por meio do Enrich Brasil, se proporciona dar maior visibilidade à rede, aos componentes da rede, em todos os serviços, potencialidade e excelências que pode oferecer. E também orientações mais técnicas, jurídica, de propriedade intelectual, de patentes, e, enfim, temos um serviço de portfólio bem diversificado que possa atender a pluralidade de atores que são envolvidos nessa cooperação. Em 2018, temos desenvolvido várias atividades por meio desses serviços, atividades de training específico sobre inovação, webinars como esse que estamos desenvolvendo agora, que tem uma vantagem de poder alcançar mais amplamente todos os pontos, tanto no Brasil quanto na Europa e mais além. E também sessões de informações, desenvolvemos guias, tudo isso são atividades e produtos que são disponíveis no site do projeto para maiores informações. Em termos mais detalhadamente do Service Portfolio que estão disponíveis para 2019, temos ainda vários webinars a oferecer, seja temáticos, sobre prioridades de cooperação específicas identificadas mutuamente pela União Europeia e pelo Brasil, quanto específicas por país. Orientações sobre financiamentos e uma plataforma de informações para buscar parceiros, encontrar projetos, encontrar competências e encontrar possibilidades e informações relativas a intercâmbios. Também temos serviços de treinamento específico sobre transferência tecnológica, inovação, assuntos mais técnicos, eventos para se encontrar e gerar novas oportunidades, e serviços de consultoria para poder auxiliar todo esse processo. Agora, em breve, teremos vários eventos, todas as informações e inscrições são disponíveis no site do Enrich Brasil. Tem um evento em setembro, Innovation and Matchmaking Tour in Brazil. Tem o Innovation Bootcamp em Curitiba, e também outros webinars parecidos a esse que estamos fazendo agora. A estrutura desse centro, ele se foca, ele tem vários pontos, o principal na Europa é em Bruxelas e o principal no Brasil é em Brasília. Como poder se integrar nessa comunidade? Tem várias modalidades. Então, temos os associados do Enrich e os parceiros do Enrich. Então, temos várias opções para poder fazer parte dessa rede. Mais informações são detalhadas no site para poder
realmente ser um parceiro ativo e contribuir a essa rede e criar laços e cooperações a médio e longo prazo. Aqui temos todos os contatos para poder detalhar mais as informações e as oportunidades, assim como os contatos. Obrigada. Elisa vai continuar as apresentações, falando da chamada Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship. Ok, vou continuar agora com as atividades que o CONFAP está desenvolvendo também para apoiar as atividades de mobilidade junto com a União Europeia. O CONFAP foi indicado como ponto de contato nacional do programa Marie Sklodowska-Curie Actions, que faz parte do programa maior de apoio à pesquisa Horizonte 2020 da Comissão Europeia. Então, o programa... Elisa, só falta o seu PowerPoint. Não está sendo visualizado. O que aconteceu? Perdão. Despausa, talvez. Agora? Não. Agora sim. Perdão. Tecnologias. Então, o programa Marie Sklodowska-Curie é um programa específico do programa no contexto do Horizonte 2020, que tem como finalidade fomentar a mobilidade junto com a Comissão Europeia. Ele se enquadra num programa maior que se chama Horizonte 2020, que é um programa de apoio à pesquisa e inovação com duração de 7 anos, de 2014 até 2020. E o programa é um programa muito amplo, com muitas oportunidades de cooperação. Ele é estruturado em 3 pilares com diversas características por cada um. O pilar em que se enquadra o programa Marie Sklodowska-Curie é o da excelência científica. E é nesse pilar, onde se tem editais ligados ao Marie Sklodowska-Curie ou ao IRC também, tem como finalidade principal promover a excelência dos pesquisadores individuais e das entidades de instituições de pesquisa e inovação, tendo como finalidade primária o desenvolvimento das capacidades, das carreiras e da excelência na pesquisa e inovação. Então, a primeira finalidade é fomentar a formação em excelência e proporcionar novas oportunidades de carreira numa dimensão internacional e promover a troca de conhecimento por meio da mobilidade, que é a característica principal do programa, enquanto todas as ações apoiadas só se apoiam por meio do intercâmbio entre pesquisadores e instituições. E essa mobilidade é tanto internacional, então envolve vários países, pode ser um país, no caso, ou 2 países, no caso das bolsas individuais, ou muitos países, no caso de projetos mais amplos de rede, é intersetorial, ou seja, são projetos que proporcionam o envolvimento de várias tipologias de atores, tanto acadêmicos quanto não acadêmicos, então abrangendo vários setores. O programa ele tem então tem vários objetivos, que é justamente por meio do treinamento, da capacitação, promover a excelência, fomentar a pesquisa, desenvolver novo conhecimento e capacitar e gerar também inovação.
Então, há uma característica de base de todos os programas e subprogramas incluídos nas ações Marie Skłodowska-Curie, e que é aberta a todas as áreas do conhecimento e inovação. Então, não tem foco temático, não é uma chamada temática em termos de áreas de pesquisa. São todas elegíveis e não tem recurso específico para uma área ou outra. Realmente, o critério principal é a excelência da pesquisa em si. E é muito abrangente também em termos de inovação, enquanto vai da pesquisa básica até a pesquisa aplicada, com atividade também voltada ao mercado e à inovação. É bottom-up, ou seja, é livre na criatividade de propor ideias e pesquisas próprias que cada pesquisador e cada instituição está querendo promover, e promove também a participação do setor não acadêmico. Para não acadêmico, se entende tudo que não é instituição de pesquisa, então pode ser tanto empresas quanto associações, entidades governamentais, tudo que tem a ver claramente com o desenvolvimento da pesquisa e inovação. E a mobilidade, que é um fator chave, e a dimensão internacional é muito forte, tanto que a participação, principalmente brasileira nesse caso, é especialmente importante e relevante em termos de números dentro do programa Horizonte 2020, principalmente nas ações Marie Skłodowska-Curie, que é uma das mais abertas à cooperação internacional. Aqui, hoje, vamos focar sobre as bolsas individuais, então, as Individual Fellowships, mas eu só queria mostrar outras possibilidades também que existem, que são projetos colaborativos de redes, então, redes e inovações de pesquisa, envolvendo pesquisadores mais jovens em termos de carreira acadêmica, não tem idade, mas em termos de anos de pesquisa, e outros projetos de rede que conectam tanto a área de inovação com a área acadêmica, e o cofinanciamento de programas conjuntos. E agora vamos focar especificamente sobre as bolsas individuais, que é uma chamada atualmente aberta, abre 11 de abril e encerra dia 11 de setembro. São as Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships. Esse tipo de programa é um monobeneficiário, ou seja, não é um projeto de rede que envolve uma pluralidade de instituições, mas se concretiza por meio de uma proposta entre um pesquisador individual e uma instituição anfitriã, pode ser duas, caso tenha uma segunda mobilidade breve, mas principalmente é uma instituição que recebe e um pesquisador visitante que passa uma temporada para poder desenvolver essa pesquisa. O nível de pesquisa exigido é considerado o que a Comissão Europeia define como pesquisador experiente, ou seja, um pesquisador que tem o título de PhD, de PhD, então que já é doutor, ou tem um número de anos em pesquisa ativa acima de 4 anos, então quase doutor, mas ainda não completou aquele estágio, se demonstra que cumpre esse requisito também elegível. O objetivo é de criar novos conhecimentos e sempre em relação a um contexto europeu de cooperação, então junto com países da União Europeia associados. São bolsas individuais, então são direcionadas à carreira do indivíduo e se proporciona, através desses projetos, também o elemento da interdisciplinaridade na pesquisa. Então, esse é um aspecto muito valorizado também na avaliação. O tempo mínimo de mobilidade é de 1 ano, mas pode ser até 2. E os pesquisadores brasileiros são elegíveis. Esse aqui é importante destacar, porque em muitos casos da Comissão Europeia, dos outros editais do Horizonte 2020, o Brasil não é elegível automaticamente a receber recursos do programa, tem que participar com cofinanciamento. Nesse caso, o pesquisador brasileiro ele é elegível a receber a bolsa diretamente da União Europeia, então não precisa buscar outras fontes de fomento. E são bolsas financiadas plenamente, então são bolsas integrais.
e se concretizam através da parceria com uma instituição anfitriã e um supervisor que deve ser identificado dentro dessa instituição para elaborar conjuntamente o projeto e seguir também a sua implementação. Existem duas tipos de bolsas, principalmente como macrocategorias. São as European Fellowships, ou seja, as bolsas europeias, e as Global Fellowships, as bolsas globais. As bolsas europeias são indo para a Europa. Então, no nosso caso, é um pesquisador brasileiro que entra em parceria e apresenta um projeto junto com uma instituição da União Europeia, na Europa, ou em país associado. As bolsas globais são o inverso, ou seja, uma instituição brasileira que recebe pesquisadores europeus. A duração é diferente, ambas podem ter mínima duração de 12 meses até 24, sendo que nas bolsas globais, o pesquisador europeu que vem para o Brasil precisa voltar para a Europa para concluir com mais 12 meses a sua estadia e a sua pesquisa na instituição de origem. Dentro das bolsas europeias, existem várias tipologias várias subcategorias de bolsas. Então, na hora de fazer a proposta, de elaborar a proposta de projeto, tem que escolher entre uma bolsa standard, que é uma geral europeia, ou vários outros tipos, que são para reintegração na carreira, para recomeçar a carreira, ou para fazer uma mobilidade numa instituição que não seja acadêmica. Então, isso aqui também é uma ótima oportunidade, que é o Society and Enterprise Panel, que é para fazer esse intercâmbio junto com uma entidade não acadêmica. A mobilidade necessariamente precisa ser direcionada e feita o intercâmbio entre países membros da União Europeia e países associados. Então, tem uma ampla gama de possibilidades para poder desenvolver essa parceria, essa pesquisa. Quanto ao orçamento, são custos unitários, então o orçamento é feito multiplicado, todo esse conjunto de custos pelo número de meses da duração da bolsa. Existem uma parte que são direcionados, voltados para o pesquisador, que são o Research Unit Cost, e eles são compostos por uma living allowance, ou seja, uma mensalidade, que isso aqui é um valor bruto, tem que depois ser adequado tanto ao coeficiente do país e às questões de taxas, mas a base é de 4.880 euros. E depois tem outras componentes, que são a Mobility Allowance de 600 euros e a Family Allowance, em caso de família. Também a instituição que recebe o pesquisador, então a instituição que assina o contrato com a Comissão Europeia é sempre a instituição europeia, e que recebe o recurso e repassa para o pesquisador, e em parte pode usar outros custos para poder apoiar as atividades de pesquisa, treinamento e articulação de redes do próprio pesquisador, da própria pesquisa, assim como custos de gestão. Então, existe também um apoio por fora para poder implementar a pesquisa de forma eficaz. Importante na elaboração dos projetos é considerar os critérios de avaliação, que devem orientar também o que é que deve ser explicado em cada sessão. O projeto tem um tamanho curto, a parte principal do projeto são apenas 10 páginas, e elas são divididas entre a sessão de excelência, impacto e implementação. Então, para cada sessão de excelência, impacto e implementação, é importantíssimo ler com detalhe os critérios de avaliação. Esses são os macrocritérios, que tem macrocritérios, mas cada um tem um detalhamento específico, para orientar o que é que deve ser destacado da própria pesquisa naquele formato que é exigido, que será depois avaliado. Então, para a excelência, é a qualidade e a credibilidade da pesquisa, do projeto de pesquisa, quanto
as modalidades de treinamento e de transferência de conhecimento sejam apropriadas, a qualidade da supervisão, ou seja, da atividade do supervisor na instituição anfitriã, e a capacidade do próprio pesquisador de conseguir alcançar esses níveis de excelência desejados. O impacto é mais voltado a entender como o projeto possa, de fato, ajudar a impactar sobre a carreira do pesquisador e quanto os resultados gerados por meio do projeto possam ser disseminados e aproveitados em termos de impacto e resultado. E também a comunicação por fora do projeto para um público mais amplo, então alcançando também a sociedade e outras entidades envolvidas. Quanto à implementação, é mais essa parte de descrição do projeto é relativo à própria organização, aí o planejamento das atividades. Então, o plano de trabalho, a divisão entre atividades, tarefas, recursos, produtos, e também identificar bem a parte de gestão do projeto, identificando riscos, medidas corretivas e também o ambiente institucional em que o projeto vai se desenvolver. Cada critério tem um peso diferente, então, como dito anteriormente, a excelência é o foco principal e ele pesa 50% na avaliação, 30% para o impacto e 20% para a implementação. A avaliação é muito criteriosa, então precisa realmente dar muita atenção a cada sessão, mesmo tendo um peso menor, impacta bastante na avaliação final. Aqui é um resumo muito breve de como é estruturada a proposta. Ela é feita em 3 sessões de excelência, impacto e implementação, com um limite máximo de 10 páginas, sem limite entre essas 3 partes. E por fora, então não precisa colocar informação, usar essas 10 páginas, que são poucas para dizer muita coisa, para incluir outras informações que são em anexo, e somente são esses anexos, que são o CV do pesquisador, a descrição da instituição participante ou das instituições, porque é possível fazer também um intercâmbio para uma segunda instituição anfitriã, aspectos éticos e a carta de empenho, de commitment, letter of commitment of partner organizations. Essa aqui é uma carta que deve ser anexada somente para as bolsas globais, ou seja, quando o pesquisador europeu vem para visitar uma instituição brasileira. E essa é uma carta que não tem um formato predefinido, mas serve para certificar mais ainda a intenção da instituição de receber os pesquisadores europeus nesse tipo de intercâmbios. Onde se encontram as informações e documentos? Existe um portal muito rico de informações que é o Horizon 2020 Framework Program Portal. Dentro desse portal tem várias seções. As informações ligadas a essa chamada, mas também a outras, se pode encontrar dentro da seção Search Funding and Tenders, e depois precisa filtrar por programa, tem vários. Então, precisa filtrar para Horizonte 2020, AGA 2020, e depois especificar Marie Sklodowska Reactions, porque, como vocês podem ver, tem inúmeros programas, subprogramas dentro do Horizonte 2020. Selecionando Marie Sklodowska Reactions, vocês podem identificar chamadas abertas, futuras ou encerradas, que também as encerradas são interessantes porque chamadas do ano que vem vão ser parecidas, nesse caso do Marie Curie, são parecidas a chamadas atuais, então é sempre uma fonte de informação muito rica. Selecionando a chamada de interesse, nesse caso as Individual Fellowship, tudo as informações de base fundamental oficiais estão dentro desse portal. Então, tem a descrição do tópico, objetivos, a condições e regras de participação, documentos de apoio, busca de parceiro. Na busca de parceiro, pode tanto se buscar parceiro quanto se oferecer.
como parceiro. Então, é já um modo de encontrar parceiro. E também no mesmo portal é onde se faz a submissão das propostas. E também identificação de quem são os pontos de contato de apoio que tem no Brasil, no caso sou eu para o Brasil, mas é possível e é aberta também contatar pontos de contato em outros países, por exemplo, da União Europeia, do país que vai receber o pesquisador. E aqui tem que escolher que tipo de ação, então, se é uma Standard Fellowship e qual delas. Antes disso, precisa se cadastrar. Tanto a instituição quanto o pesquisador precisa ter um cadastro, que é o ECAS, e que está sempre no mesmo portal. Aqui tem o link para depois poder acessar com mais facilidade. Existe um projeto que é uma rede dos pontos de contato nacionais do programa pelo mundo inteiro, muitos na Europa e muitos em países não europeus. E é um projeto apoiado pela Comissão Europeia que desenvolve vários tipos de serviços de apoio, de orientação e documentos também de orientação. Então, aqui, por exemplo, nas Individual Fellowships, tem o link para a webpage da Comissão Europeia, tem um handbook com orientações, tem uma seção para expressão de interesse, casos de sucesso, vídeos, enfim, várias informações que é preciso também buscar para entender que tipo de projetos foram já apoiados e qual pode ser apoiado ainda. Aqui é uma seção sempre no mesmo portal, onde se pode tanto manifestar quanto encontrar parceiros em termos de cooperação. São filtrados por país ou por ação. Então, por país, vocês podem encontrar no país de interesse, ou por ação, por tipo de chamada. Então, se é uma Individual Fellowship, se é um RISE, se é um ITN. Esses aqui são alguns exemplos de documentos de apoio. O principal e oficial é o Guide for Applicants, da chamada 2019, que se encontra no portal da chamada. O Net for Mobility, esse projeto, desenvolveu um handbook, uma guia de orientações, dando mais algumas dicas. E existe um outro documento que é referido a uma chamada de 2016, então não é totalmente atualizado em tudo, mas ele tem uma abordagem muito prática, muito pragmática, que sempre eu aconselho de ver, porque ele dá umas dicas mais de como apresentar, como poder navegar no site, tira dúvidas, enfim, é preciso primeiro se documentar de forma ampla para depois poder usar de forma eficiente o espaço limitado do formulário, que é apenas de 10 páginas mais anexos. Aqui tem meus contatos e também os contatos do Confap, do site, onde tem outras informações e onde publicamos sempre chamadas e oportunidades para fomentar a cooperação com a União Europeia. Obrigada. Elisa vai continuar apresentando a chamada CNPq Confap para estadias curtas nos equipes financiados pelo ERC. Ok. Então, essa é uma outra oportunidade, nesse caso, diferente, porque se enquadra em um contexto de cooperação um pouco diferenciada. A cooperação com a União Europeia, em relação à cooperação com o Conselho Europeu de Pesquisa, se formalizou em 2016 por meio da assinatura de um acordo, que é o Implementing Arrangement. Esse acordo, a Comissão Europeia, ela estreita esse tipo de acordo com vários países não europeus para poder identificar modalidades para que esses países parceiros, nesse caso por meio do Implementing Arrangements, possam apoiar mobilidade de pesquisadores e equipes de projetos já financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa. O Conselho Europeu de Pesquisa apoia a pesquisa de ponta em todas as áreas do conhecimento. Também existem pesquisadores brasileiros
premiados nesse contexto, então é um contexto aberto, não são pesquisadores só europeus, são pesquisadores do mundo inteiro que têm projetos apoiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa. Esses projetos, eles prevê uma possibilidade, uma verba para poder integrar equipes, para poder formar equipes para poder justamente desenvolver essa pesquisa, que é muito ampla, é muito ambiciosa em termos de excelência. Então, por meio do Implementing Arrangement, o CONFAP definiu umas modalidades para poder proporcionar essas oportunidades para pesquisadores do Brasil. Já temos lançados 3 chamadas até agora, com uma participação cada vez mais crescente e mais ampla, em termos tanto de entidades de fomento envolvidas, quanto de pesquisadores. A modalidade de apoio do CONFAP sempre por meio das suas fundações de amparo à pesquisa. Então, o CONFAP assina um acordo de parceria e as fundações, algumas fundações, ou quase todas as fundações, dependendo do ano, nesse caso quase todas, apoiam a chamada, apoiando os pesquisadores dos seus próprios estados. Então, a Comissão Europeia compartilha com o CONFAP uma lista de projetos abertos a receber pesquisadores do Brasil, que no caso de 2017 foram 303 projetos. O CONFAP lança a chamada para receber manifestações de interesse e a ter acesso a essa lista, porque essa lista não é automática, não pode ser publicada, porque são informações sigilosas e também são só direcionadas a pesquisadores elegíveis. Então, no primeiro ano tivemos 178 manifestações de interesse, 16 FAPs participando da chamada e no final foram selecionados 12 pesquisadores. Na verdade, foram selecionados todos os projetos apresentados nesse ano. Foram apresentados 12 projetos completos e envolvendo 8 FAPs. Então, os países de destino são muitos, nesse caso foram 9, e no ano seguinte, em 2018, conseguimos ampliar essa cooperação também ao CNPq por meio de um outro acordo assinado entre a Comissão Europeia e a sua Direção-Geral de Pesquisa e Inovação, a DGRTD, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a financiadora de estudos do projeto FINEP e o CONFAP. Esse acordo é um acordo mais abrangente que é direcionado à cooperação no contexto do Horizonte 2020 em geral. E tem como objetivo apoiar projetos colaborativos, chamados coordenados e germinação de projetos. Dentro dessas atividades implementadas por meio do arranjo administrativo, o CNPq se associou agora à chamada junto com o IRC. Portanto, no ano 2018, lançamos uma chamada, dessa vez envolvendo 20 FAPs, então mais do que no anterior, junto com o CNPq, tivemos 249 projetos abertos a receber pesquisadores do Brasil, 1.003 manifestações de interesse, então a manifestação de interesse, a chamada, aumentou muito, e tivemos 22 pesquisadores selecionados, envolvendo 8 fundações, e desses projetos selecionados, 15 foram apoiados pelas FAPs e 7 pelo CNPq. Agora, temos uma chamada aberta, que é para oferecer oportunidade de pesquisa na Europa para pesquisadores ativos, com título de PhD, ou seja, já doutores. Temos 329 projetos abertos a receber pesquisadores do Brasil, em suas equipes. Também projetos que não são incluídos nessa lista podem ser incluídos, porque nem todos os pesquisadores IRC manifestam interesse formalmente para o IRC, mas também pode ser abertos a receber pesquisadores do Brasil. Então, já temos vários casos de outros projetos que são elegíveis, eles devem ter mais de 18 meses de vigência, essa é a única limitação. Temos 22 FAPs apoiando a chamada, então quase todas, junto com o CNPq. E até o momento recebemos 1.400 manifestações de interesse. Então, um número cada vez mais crescente, e a chamada ainda se encontra aberta. A chamada esse ano tem dois prazos, para manifestações de interesse até 29 de maio de 2019
e para submissão de propostas até dia 30 de junho de 2019. Então, por meio da chamada, será financiada a mobilidade para países da União Europeia associados em vários projetos que têm uma abrangência muito ampla em termos de disciplinas envolvidas. Esses são só os painéis temáticos, para indicar a variedade de temas que esses projetos têm. Então, os 329 projetos se encaixam em todas essas áreas. Então, todos os pesquisadores interessados, com certeza, podem encontrar um projeto de interesse. E são todos projetos de pesquisa na fronteira do conhecimento. Quem são os pesquisadores elegíveis? Pela definição da chamada, são Active Researchers from Brazil Holding a PhD. Então, são pesquisadores ativos, com título de doutor, que estejam desenvolvendo atividades de pesquisa em universidade, institutos ou centros de pesquisa no Brasil. As fundações de amparo à pesquisa ou a CNPq podem também indicar outros critérios de elegibilidade adicionais. Então, é sempre oportuno contatar a própria fundação ou CNPq para ter maiores orientações antes de submeter a proposta. Os intercâmbios podem começar a partir do segundo semestre de 2019 e eles têm uma duração ou de média duração, então de 6 até 12 meses, ou de curta duração, pode ser visitas breves de semanas. Então, como participar? Primeiramente, precisa manifestar interesse, isso deve ser feito por meio do cadastro no portal da chamada. Pesquisadores, o acesso à lista de projetos é por meio desse portal, mas não é automático. Primeiro precisamos verificar a elegibilidade de base, seja que tenha título de PhD, que seja pesquisador ativo, e depois autorizamos o acesso à lista, e essa lista não pode ser nem divulgada, nem publicada, porque é confidencial. E tem contatos dos pesquisadores, então não pode ser feita publicada. O passo seguinte é procurar um projeto em que tenha interesse em cooperar, contatar os ERC Grantees, ou seja, os PIs que são coordenadores de projetos fomentados pelo IRC, e conversar e alinhar uma parceria, um projeto a ser desenvolvido durante esse intercâmbio. Então, tem que ser definido um plano conjunto de trabalho, tem que ser negociadas as condições de trabalho, e todos os contatos para isso estão disponíveis nessa lista. Depois, a fase seguinte, depois da expressão de interesse, é a submissão da proposta completa, que é aquela que vai ser avaliada. Então, os pesquisadores devem submeter uma proposta completa diretamente no portal, no mesmo portal onde manifestou interesse, mas também para alguns estados que definiram isso, está definido na chamada, todas as orientações, para São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco também é preciso tanto submeter no portal da chamada, tanto mesma proposta, mesma coisa, mandar para as partes desses estados. E a chamada também define todos os detalhes que devem inserir na proposta. Não existe um formato predefinido, não existe um formulário, mas existem orientações no que é preciso indicar na proposta e quais são os anexos, as cartas de anuência de apoio. E a avaliação é feita em seguida, depois do encerramento da chamada, se abre a avaliação, e é feita pelas FAPs participantes, com a coordenação do CONFAP e pelo CNPq. O financiamento. Primeiramente, o pesquisador não se trata de bolsa, então é um apoio à mobilidade apenas, com alguns auxílios. Então, os pesquisadores continuarão a receber seus salários e bolsas de acordo com termos e condições das suas instituições. Então, também a instituição tem que dar anuência a poder autorizar o pesquisador a continuar recebendo seu salário e sua bolsa, mesmo estando nesse intercâmbio. As FAPs e o CNPq cobrem as despesas de viagem. O que é incluído nessas despesas de viagem é definido autonomamente por cada agência. Os custos que podem ser cobertos pelo IRC, que esses projetos têm recursos para montar os grupos de pesquisa, definido, podem ser diárias, outros custos diretamente ligados à implementação do projeto. Então, essas condições de o que é que pode ser complementado na visita por meio do recurso do projeto IRC,
o pesquisador brasileiro tem que negociar diretamente com o coordenador, porque cada projeto tem seu orçamento, suas finalidades, e o pesquisador do IRC é autônomo na gestão do seu próprio orçamento, então é negociado diretamente com ele. Essa aqui é só para mostrar alguns números da participação brasileira. Como vocês podem observar, não tem números elevadíssimos de participação nesse tipo de esquema de cooperação, porque talvez é um pouco complexo também a dinâmica de ter que encontrar passar por uma avaliação tanto do lado do IRC quanto depois aqui do Brasil, mas o Brasil tem, dentro de só 2 anos de chamada encerrada, temos números muito positivos e esperamos que esse ano vão aumentar mais ainda. Então, aqui, de novo, meus contatos e eu fico à disposição. Muito obrigada, Elisa, pelas apresentações dessas chamadas de altamente relevante para os pesquisadores brasileiros e também para as instituições. Vamos dar prosseguimento ao nosso webinar. Estamos com um pouco de atraso, então eu vou falar rápido para que vocês possam fazer perguntas e que respondemos depois da minha apresentação. O objetivo dessa minha apresentação é mostrar como Euraxis pode ajudá-los nos seus projetos de mobilidade, que eles sejam financiados pelas chamadas apresentadas pela Elisa ou não. Meu nome é Charlotte e, como vocês sabem, represento Euraxis no Brasil e na América Latina e Caribe, a partir do Rio de Janeiro, onde fica o escritório da Euraxis LAC. Euraxis Pesquisadores em Movimento é uma iniciativa da Comissão Europeia que foi lançada em 2003 para apoiar a mobilidade de pesquisadores entre países europeus e com o resto do mundo. Em outros termos, facilita a circulação de cérebros, do saber de vocês, os pesquisadores. Como apoiamos a mobilidade? E também o desenvolvimento de carreira dos pesquisadores, fornecendo informações úteis e serviços, e eu vou detalhar quais em um minuto, mas eu acho importante dizer também o que nós não fazemos. Euraxis não financia a mobilidade. Vocês ouviram da Elisa que a Comissão Europeia financia a mobilidade através das ações Marie Skłodowska-Curie, e a IF é uma das linhas de fomento, existem outras, e através do Conselho Europeu de Pesquisa. Existem outros fomentos e falaremos disso daqui a pouco. Euraxis tem representante em 40 países europeus e 6 não europeus, como o Brasil, onde estamos representando a iniciativa. Somos todos coordenados pela Comissão Europeia e trabalhamos junto para apoiar vocês, pesquisadores, e as instituições de pesquisa. Deixa eu mostrar para vocês o que podemos fazer. Isso é o portal Euraxis. Como a primeira coisa que um pesquisador ou uma pesquisadora precisa quando considera uma temporada na Europa, em um trabalho, a primeira seção do portal Euraxis chama Jobs and Funding. É uma base de dados gratuito oferecendo oportunidade de carreira. Nessa seção vocês podem encontrar oportunidade de trabalho, todas relacionadas à pesquisa, à ciência, principalmente na Europa, mas também no mundo inteiro. Vocês também nessa seção encontram fomento, bolsas para apoiar e viabilizar sua mobilidade. Nessa seção vocês encontram ainda ofertas de acolhimento por instituições sediadas na Europa, mas não só, que estão disponíveis, interessadas em receber bolsistas, não? Como, por exemplo, no caso da chamada apresentada pela Elisa, instituições na Europa que queiram receber bolsista Marie Curie com o European Fellowship.
Essa sessão é muito útil para pesquisadores individuais, mas também para as instituições, inclusive do Brasil, que buscam colaboradores. E eu vou voltar daqui a pouco sobre esse ponto para as instituições. Depois, ao longo das suas carreiras, e como Elisa enfatizou no caso dos programas Marie Curie, os pesquisadores às vezes precisam desenvolver novas habilidades, precisam testar as suas e ter acesso a treinamento, inclusive treinamento online. É isso que oferece a segunda sessão chamada Career Development do portal Euraxis. Terceira sessão, terceiro eixo de atuação da Euraxis, Euraxis Partnering, que é particularmente interessante para pesquisadores individuais que queiram buscar parceiros europeus, por exemplo, para submeter uma candidatura a uma chamada da Comissão Europeia ou para buscar fomento, etc. Mas também pode ser útil para encontrar entrepreneur ou startup para transformar suas pesquisas em produtos de mercado. Quarto eixo de atuação, Euraxis Information and Assistance. É uma rede de mais de 550 escritórios, representações, através de 40 países europeus, que ajudam os pesquisadores e suas famílias a organizar a sua mobilidade, organizar a sua relocação ou a sua chegada num novo país onde vão realizar uma temporada de pesquisa. Meus colegas na Europa trabalham com muitos temas diferentes, como qual é o visto que eu preciso para fazer um pós-doc no país tal, ou também alojamento para encontrar, como faço para alugar um apartamento, quais são os requisitos, previdência, segurança social, etc. Cada um dos 40 países que participam da iniciativa Euraxis na Europa tem o seu próprio portal, e vocês encontram a lista aqui clicando nesse globo à direita. Por fim, o quinto eixo de atuação, Euraxis Worldwide, é o braço internacional da Euraxis, que cria pontes entre o Brasil e a América Latina e Caribe, no nosso caso, e a pesquisa europeia. Eu vou dizer mais sobre as nossas atividades para brasileiros em alguns segundos, mas eu gostaria de especificar que para vocês usarem todas as funcionalidades do portal Euraxis, e são muitas, vocês podem criar uma conta gratuitamente clicando aqui no Login and Register. Assim, vocês serão capazes de publicar seus currículos, de criar alertas toda vez que um trabalho, um fomento é publicado e bate com seu perfil. Instituições terão a possibilidade de publicar ofertas de trabalho aberta a pesquisadores internacionais, mas também manifestar interesse em receber bolsistas da chamada Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship, por exemplo. Buscar parceiros, tentar atrair pesquisadores sediados na Europa, etc. Convido vocês a olharem com cuidado esse portal e qualquer dúvida podem entrar em contato também para ajuda sobre como funciona. Agora, no Brasil, o que fazemos especificamente? Vocês entenderam que nós não financiamos a mobilidade, fornecemos informações sobre temas relevantes para os pesquisadores que têm interesse em mobilidade ou em cooperação com a União Europeia. Essas informações podem ser chamadas abertas, desenvolvimentos científicos, desenvolvimentos legais, etc. Essas informações são publicadas no nosso site, em inglês, e nas nossas mídias sociais em português. Estamos no Facebook e no Twitter, onde sempre divulgamos oportunidade. Nós também temos algumas publicações que sempre têm como objetivo oferecer informações claras e concisas, adaptada ao nosso público brasileiro. Queremos que vocês entendam com facilidade, por exemplo, quais são as oportunidades para vocês, pesquisadores em instituições brasileiras, no âmbito do programa Marie Sklodowska-Curie ou no IRC.
Temos também uma lista de chamadas abertas que compilamos para vocês a cada mais ou menos 2 meses com bolsas, com trabalho oferecidos pela Comissão Europeia, mas também por todos os países membros, pelo Brasil, instituições privadas, onde há inúmeras oportunidades para vocês. Temos entrevistas, temos tutoriais, etc. E temos eventos também, apresentações, às vezes virtuais, como hoje, mas também às vezes fazemos eventos presenciais. E então, esses eventos podem ser sessões de informações sobre Euraxis, sobre os fomentos da Comissão Europeia nas suas instituições, ou virtuais, se vocês têm fazem essa demanda, esse pedido. Podemos organizar ou co-organizar treinamento, e eu já antecipo que junto com o projeto Enrich Brasil, que foi apresentado, vamos organizar formações sobre o Conselho Europeu de Pesquisa, sobre como submeter candidaturas no fim de julho, início de agosto, em 3 cidades brasileiras. E também, às vezes, eventos de comunicação científica e por aí vai. Além disso, obviamente, junto com meu colega Daniel, estamos à disposição para responder às suas perguntas por escrito e tentar ajudá-los, guiá-los através dessas oportunidades para viabilizar os seus projetos de pesquisa. Eu vou convidar vocês a se registrarem na nossa mailing list, porque isso é a melhor maneira de saber o que nós fazemos e de não perder nenhuma dessas oportunidades que divulgamos com frequência. Para fazer isso, eis o link que vocês vão receber também, depois vocês vão ter acesso às apresentações e poderão clicar diretamente. Eu gostaria só de especificar como o Euraxis pode ajudá-los no caso específico das bolsas individuais que a Elisa apresentou logo agora. Então, por exemplo, no portal Euraxis, pesquisadores individuais, se vocês têm interesse em realizar os seus pós-doc na Europa, vocês podem publicar, por exemplo, seus currículos no portal Euraxis e aumentar a sua visibilidade. Vocês podem buscar instituições de acolhimento na Europa, como Elisa mencionou, na parte Euraxis Jobs. No site específico da Euraxis Brasil, vocês vão encontrar ofertas específicas, por exemplo, instituições europeias que manifestaram já interesse em receber pesquisadores internacionais e detalham todas as suas áreas de atuação. Vocês vão também encontrar, por exemplo, tutoriais. Preparamos um guia especial, passo a passo, para submeter propostas à chamada IF. Vocês vão encontrar um guia como encontrar parceiros na Europa. E por aí vai. Tudo sempre com o objetivo de facilitar a sua vida. Para instituições brasileiras, como já foi mencionado, vocês podem manifestar seu interesse em receber nas suas instituições brasileiras um pesquisador financiado pela Comissão Europeia. Então, isso se faz dessa maneira, só para vocês verem no portal Euraxis Jobs, na parte Hosting. E tem um guia também para ajudá-los a fazer isso. Para a chamada específica do CONFAP e do CNPq para estadias nos equipes do ERC, no site da Euraxis vocês vão encontrar entrevistas de pesquisadores que fizeram isso, mas também entrevistas com os pesquisadores brasileiros que recebem financiamento do ERC, além, obviamente, de sempre serem avisados quando essas chamadas abrem. Eis os contatos da Euraxis. Não deixam de seguir Euraxis Brasil nas mídias sociais para ter acesso a todas as oportunidades que divulgamos e fazer todas as perguntas que vocês querem para viabilizar os seus projetos de mobilidade. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que nós vamos passar agora para a última parte da nossa sessão, que são responder às suas perguntas. Então, lembrando que as suas perguntas devem ser feitas por escrito na aba chamada Perguntas do GoToWebinar
Eu vou ler as perguntas e ou Elisa ou eu vamos responder dependendo das suas dúvidas. Como estamos um pouco atrasados, eu acho que vamos responder até 10h15 e se depois tiver mais perguntas, vocês poderão enviar por e-mail. Então, primeira pergunta que recebemos, só um segundo. Miriam, que está fazendo perguntas, ela quer saber como a supervisora europeia pode entrar no projeto que ela está preenchendo e para ela preencher e validar, salvar, fechar, enviar. Ela está coordenando e preenchendo quase tudo, mas a parte da universidade é a instituição que deve fazer. Então, como isso pode ser feito, Elisa? Então, a proposta pode ser submetida tanto pelo pesquisador quanto pelo supervisor. A maioria dos casos é submetida pelo pesquisador, mas o pesquisador precisa das informações fornecidas tanto pela instituição anfitriã quanto pelo supervisor. Então, para ter uma gestão da elaboração da proposta, a forma que eu aconselho é sempre de pedir as informações específicas para o pesquisador colocar, para o supervisor ou para a instituição anfitriã, colocar elas na proposta no formato, compartilhar o projeto, porque o projeto pode ser elaborado sem ser submetido, então fica aberta a elaboração. Então, pode compartilhar os status da elaboração e fechar o projeto junto, os conteúdos junto, para depois submeter. A Miriam também quer perguntar se ela pode submeter uma proposta para o ERC Starting Grant com o mesmo projeto. Cada chamada é uma chamada. Então, cada chamada tem seus objetivos, tem seu formato, tem seus critérios de avaliação. Então, o mesmo projeto nunca vai ser o mesmo projeto submetido para diferentes chamadas. Não há dificuldade de adaptar a proposta à própria chamada. Agora, tem que se adequar às regras de cada edital. Então, em princípio, como conceito amplo, sim, se encaixa nas características do ERC Starting Grant Call, que não conheço o projeto da Miriam, mas ela deve primeiro ver se encaixa, e também seguir as orientações de preenchimento e submissão e de avaliação da chamada, porque é diferente. Os critérios de avaliação são diferentes. Principalmente o ERC, ele é excelência pura, então ele tem outros critérios. Agora não temos tempo de detalhar isso, mas eu preciso abrir a chamada e ver as orientações para submissão e os próprios critérios. Elisa, há dúvidas sobre o CV que deve ser usado para as candidaturas do Marie Curie, por exemplo, se pode ser o mesmo do portal Euraxis ou como funciona? Orientações para elaboração do CV estão incluídas na Guide for Applicants. Então, precisa seguir as orientações do que é que tem que ser colocado em um formato, está no Guide for Applicants. Agora, como está no portal do Euraxis, pessoalmente não sei te dizer, porque não tenho ele em mente. Mas o que é que deve ser incluído como informações no CV é indicado e é um anexo, então não tem um formato predefinido. Pois é, tem que ler o Guide for Applicants, ler e entender para dominar muito bem o que é preciso, a filosofia da chamada e os formatos pedidos pela Comissão Europeia. Agora, Roneilton... Desculpa, Charlotte, só para complementar,
que as Guides for Applicants têm que ser lida com muita atenção, principalmente os critérios de avaliação, porque o próprio CV, que tem um formato não predefinido totalmente, mas ele deve tentar destacar o que são os critérios de avaliação, porque também o CV vai ser objeto de avaliação. Então, tem que tentar responder aqueles pontos principais que são os critérios de avaliação para poder o próprio CV evidenciar aqueles assuntos. E outra, existe um documento que é um Guide for Evaluators, que é uma guia para avaliadores dos projetos. Então, desse documento que é publicado pela Comissão Europeia, ele diz ainda mais em detalhe o que é que o avaliador vai ter que detectar dentro do projeto. Então, toda essa leitura anterior é necessária para poder formatar o projeto de forma muito focada e com mais chance de sucesso. Obrigada, Elisa. Mais perguntas para você. O Ronelton gostaria de saber que você falasse um pouco mais sobre a relação entre o pesquisador e a instituição anfitriã do Marie Skłodowska-Curie. Por exemplo, se a instituição precisa estar pré-cadastrada no programa, se o pesquisador deve ter contato prévio com a instituição, se a instituição não manifestou interesse ainda, como proceder, etc. No próprio projeto, precisa indicar o PIC number da instituição. Então, aquele cadastro que é por meio do ECAS é o cadastro que faz com que as instituições possam participar, tanto instituição quanto pesquisadores, nos programas do Horizonte 2020. Então, a instituição deve se cadastrar, senão ela não vai poder assinar nenhum tipo de acordo com a Comissão Europeia, porque ela deve ser cadastrada. E até porque é a própria instituição que vai ser responsável do financiamento, é a instituição que assina o contrato com a Comissão Europeia, não é o pesquisador assina o contrato com a instituição anfitriã. Então, o envolvimento da instituição tem que ser real, a instituição tem que ser informada, né? tem que participar nesse processo. E o contato prévio é necessário, porque senão não consegue se fechar essa parceria, e o próprio pesquisador, supervisor de lá, deveria cuidar dessa ponte. Obrigada, Elisa. Tem muitas perguntas sobre os próximos eventos que vão acontecer no Brasil. Elisa mencionou alguns do Enrich Brasil. Vocês vão encontrar todas essas informações no site do Enrich, e a Euraxis vai divulgar também no seu próprio site sobre os treinamentos do IRC que foram mencionados. Vocês vão ter todas as informações no site da Euraxis Brasil nas próximas semanas, e para vocês terem certeza de serem notificados quando abrir a seleção, as inscrições, vocês podem se cadastrar na lista de difusão da Euraxis Brasil. Eu vou compartilhar daqui a pouco o link para vocês, com vocês. Só acrescentando um evento que ainda não estamos divulgando nesses dias, e que vai acontecer na Paraíba, em João Pessoa, no dia 5 de junho. Nós vamos ter o nosso Fórum Confap, que reúne todas as fundações estaduais de amparo à pesquisa, no dia 6 e 7. Tem um pré-evento que é direcionado à comunidade de pesquisa e inovação da Paraíba, outras também que possam vir, é aberto, mas vai ser sediado na Paraíba. E a gente vai divulgar isso pelo site do Confap, e a Euraxis, como sempre, ajuda muito a multiplicar. Eu espero que tenha gente da Paraíba aqui, então, em breve com vocês. Agora, a Tereza gostaria de saber, ela já terminou o pós-doc e ela não tem vínculo institucional. Ela pode se candidatar individualmente? Esse tipo de específico de critérios de elegibilidade tem que ser verificado com a Fundação de Amparo à Pesquisa, porque cada FAP tem suas regras para poder apoiar tanto financiamentos no contexto do IRC quanto em geral. Então, esse tipo de controle tem que ser verificado com a FAP ou com o CNPq. Elisa, se Tereza, que já tem um pós-doc, quiser se candidatar para Marie Skłodowska Individual Fellowship, ela pode?
Sim, sim, a questão do vínculo institucional é algo que se exige para o IRC mas a chamada Marie Skłodowska Individual Fellowship, ela se refere ao nível de pesquisa da pessoa. Então, Então, beleza. ela Desculpa. tendo isso, não tem. Claro que se um pesquisador é um pesquisador ativo, que já tem mais chance de ser avaliado na sua produção, na sua excelência, mas aí é questão de avaliação, não de elegibilidade. Perfeito. Regina, gostaria de saber um pouco mais sobre a validação dos diplomas, porque a pergunta dela é: algumas instituições europeias solicitam aos pesquisadores brasileiros a validação dos diplomas de doutorado. Para submeter proposta para a bolsa de pós-doc Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, também existe esse pré-requisito de validação prévia? Não, existe só a existência do título, é aberta a todas as nacionalidades, então a avaliação prévia não é feita pela comissão, isso tem que ser verificado com a instituição anfitriã, aí ali no caso é a relação entre o pesquisador e a instituição. Ok. Miguel, você também perguntou sobre o fato de ter necessidade ou não de ter uma vinculação com uma instituição na hora de aplicar para as bolsas individuais. Já foi respondido, então eu acredito que você já tenha todas as informações que você precisa. Elisa, podemos continuar mais um pouquinho responder as perguntas ou prefere que respondemos por escrito? Não, para mim tudo bem. Então, vamos continuar. Temos algumas mais pedido de informação. Aline gostaria de saber a partir de qual semestre teria início essa bolsa individual Marie Curie? Então, isso não é tão assim, rígido como definição. Todos os programas do Horizonte 2020 têm um tempo de avaliação. Então, o tempo da chamada encerra em setembro, depois tem o que se chama time to grant, ou seja, o tempo entre o encerramento da chamada e o possível início do financiamento do grant. Isso tempo, ele é composto de avaliação, que é mais ou menos 5 meses, mais o tempo de formalização dos contratos de financiamento, que são mais 3. Então, mais ou menos, que não tem uma regra rígida, pode demorar até 8 meses, desde o encerramento da chamada até o início de quando o grant, o financiamento já é possível iniciar. Isso é também uma coisa a ser negociada, assim, pode ser negociada a partir de tantos meses depois da assinatura, mas é a partir de 8 meses depois do encerramento que é possível pensar no início. Obrigada, Elisa. Fernanda, a sua pergunta já foi respondida, não? Sobre o vínculo para a chamada IRC Confab, você precisa estar ativa para candidatar. O Anderson pergunta uma pergunta muito relevante, ele quer saber se ele pode submeter só um único projeto por pesquisador ou ele pode tentar projetos distintos com outros supervisores. Bom, eu acho que não faz muito sentido apresentar o mesmo projeto com várias entidades, porque a avaliação vai ser feita em conjunto. Então, sim, na mesma chamada. Eu acho mais conveniente focar, porque a mesma pessoa vai ser avaliada quantas vezes? Não vai. Eu acho que o foco, o pesquisador, o supervisor é importante, a instituição anfitriã é importante, mas principalmente é importante o pesquisador. Então, o mesmo pesquisador apresentando mais projeto não é muito eficiente como abordagem, seria melhor focar. Temos algumas perguntas sobre línguas, tanto a língua da candidatura para o AIF,
deve ser escrito em inglês ou pode ser escrito na língua do país de acolhimento. E também, Fernanda quer saber se ela quer aplicar para a Alemanha, se ela precisa de proficiência alemã. Os projetos devem necessariamente ser submetidos em inglês, que eles são avaliados pela Comissão Europeia. Eles são submetidos para ser recebido em outro país, mas eles são submetidos para o programa Horizonte 2020 e todos os projetos devem ser escritos em inglês e num inglês bom, porque também assim, a apresentação do projeto tem que ter uma coerência linguística, uma forma linguística boa. Quanto à proficiência, esse aqui é um requisito que ela precisa ver, de novo, com a instituição anfitriã, mas pelas regras do IF não tem esse tipo de requisito. Ok, Erlon quer saber mais informação sobre o evento da Paraíba. Erlon, você vai encontrar essas informações no site do CONFAP, no site da FAP da Paraíba e também no site da Euraxis Brasil nos próximos dias. Só para completar um pouquinho, é um evento que vai acontecer no dia 5, pela tarde, e é organizado pelo CONFAP junto com a delegação da União Europeia no Brasil. E vai ser para apresentar em geral o programa Horizonte 2020, suas oportunidades atuais e as futuras no âmbito do futuro programa Horizonte Europa a partir de 2021, e vamos aprofundar alguns editais específicos, Marie Curie, entre outros. Mas a gente vai divulgar a agenda e as inscrições são feitas através de um link, um Google Forms, para poder participar. Erlon gostaria de saber ainda, e eu acho que é a nossa última pergunta para hoje de manhã, ele gostaria de saber se existe a possibilidade de fazer parceria entre pesquisadores europeus e desenvolver a pesquisa no Brasil. Eu preciso, sim. Depende da chamada, ou seja, dentro dos projetos colaborativos, que não é o caso do IF, que não prevê mobilidade, cada pesquisador normalmente faz a pesquisa no seu país de origem, trabalha em conjunto com outros pesquisadores, outras instituições da União Europeia, dos países associados e mais além, mas cada um continua atuando na sua própria instituição, no seu próprio país. Sim, tem momentos de encontro, tem workshops, tem eventos, tem seminários, mas é um trabalho de rede, cada um trabalha no seu país. Para a mobilidade, aí tem as regras. O IRC, por exemplo, precisa passar pelo menos 50% do tempo da pesquisa do projeto em instituições de acolhimento, instituições anfitriãs na União Europeia ou países associados. No caso da mobilidade de Marie Curie, como mostrei no slide, é preciso fazer uma mobilidade para a Europa, no caso de mínimo 12 meses. Mas isso depende da chamada, né? Genice, ele perguntou também sobre a tradução dos diplomas. Não sei se talvez não ouviu a sua resposta, Elisa, mas Genice, como é um caso específico, você pretende candidatar para provavelmente uma vaga na Turquia, pelo que estou entendendo, eu proponho você mandar a sua dúvida por escrito. Eu estou compartilhando com você o link e vamos responder para o seu caso específico. Agradeço a todos pela atenção e principalmente a Elisa pelas múltiplas informações que ela compartilhou. E agradecemos o interesse de vocês em colaborar ou realizar uma temporada com pesquisadores europeus, e vocês vão receber nos próximos dias todos os links e as informações necessárias para preparar suas propostas. Muito obrigada a todos, boa tarde e bom fim de semana. Obrigada também. Obrigada, Charlotte. Obrigada a todo mundo.